precisa ser transformado, ainda precisa ser removido. Nos purifica, nos santifica. E fica conosco, Pai. Sem Ti não somos nada. Sem Ti, Pai, não há um sentido para estarmos aqui. Mas nós te damos graças, ó Deus, pela salvação, por esse amor tão grande do Senhor para conosco. Porque o Senhor nos amou de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito para que crêssemos, e ao crermos, fôssemos alcançados por Ti, não perecêssemos, fôssemos salvos, libertos da condenação do inferno. E então, Pai, a todos quantos creram no Senhor, o Senhor nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós te agradecemos. Fica conosco, Espírito Santo. Vivifica, Pai, os textos da Tua Palavra, tudo que for falado em nossa mente, em nosso coração. E nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Vamos ler então a Palavra de Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 18. Mateus capítulo 5, versículo 18 diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrorogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17 e 18. Então Jesus afirmou a sua indestrutibilidade. Vamos sentar. O que Jesus está falando? De quem Jesus está falando? Está falando da Bíblia, da Palavra de Deus. Ele disse que nem o tio, nem o jota vai cair da Palavra de Deus. Ele não veio destruir a Palavra de Deus. Se alguém tivesse o poder de destruir, seria Deus, mas ele não pode destruir a sua própria palavra, porque negaria a si mesmo. E Deus não pode negar a si mesmo. Deus não muda. Deus é imutável, é perfeito. Porque se ele tivesse que rever o que disse, não seria ele um Deus perfeito. Amém? Então Deus é sempre perfeito. A sua palavra é perfeita. E nós precisamos compreender isso. Muito bem. Então a Bíblia, ela é indestrutível, porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não erra, não é mutável, né? Como Deus também não erra e também não muda. Próximo. Jesus declarou a sua supremacia final, né? A Bíblia é exaltada acima de todas as instruções humanas. Jesus disse aos líderes judeus, né? Ali tem um erro de digitação. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Então, Jesus condena, né, os judeus porque eles estão colocando a tradição acima da palavra de Deus. Então a palavra, ela é autoridade maior que a tradição. Amém? Ontem eu assisti um vídeo de um sacerdote religioso dizendo que nem tudo está na Bíblia, então a igreja que complementa a Bíblia, a igreja, os sacerdotes, né, é que determinam as coisas que têm que ser determinadas. Então ele tira totalmente a autoridade da palavra de Deus. Mas Jesus, ele coloca a Bíblia acima das tradições. Coloca a Bíblia acima daquilo que as pessoas entendem, do que a sociedade ensina ou acredita. A Bíblia é a autoridade final, irmãos. Se nós tivermos dúvida a respeito de qualquer assunto, a Bíblia vai ter a autoridade final. Amém? A respeito da salvação, a respeito da santificação, a respeito do plano redentor de Deus, sempre a Bíblia terá a autoridade final. Ok? Próximo.
Jesus afirmou a sua inerrância factual, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, eles erram porque não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras são inerrantes. Se nós conhecermos as Escrituras, não erraremos. É isso que Jesus quis dizer para eles. Jesus também orou ao Pai: santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Se a palavra é a verdade, então ela é correta. Ela é a verdade. Todo o resto é mentira. Ou melhor, todo o contrário será uma mentira. Porque o contrário de verdade é o quê? O contrário de mentira, a verdade. Então a palavra é a verdade. E não há negociação nisso. Ok? Próximo. Jesus insistiu, né, na sua confiabilidade histórica. Então ele chegou ali, né, e colocou Jonas, por exemplo, esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, né, da baleia. Então Jesus afirmou que o que está escrito no livro de Jonas é verdadeiro, né? A história é verdadeira. Então Jesus coloca aí, né, o seu, ele homologa, né? Ele confirma ali, ele assina embaixo do que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, é a verdade. Pode passar. Ainda alguns textos. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então o que Jesus está fazendo? Ele está dando, né, autoridade à história do livro de Gênesis. Ele está dizendo que o que está escrito em Gênesis é, na verdade, a sua palavra. Ok? Tem poder, tem autoridade de escritura sagrada. Próximo. Jesus disse que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Aqueles textos já dizem isso, mas vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim a derrogar, mas cumprir. Com isso ele está dizendo, né, que o Antigo Testamento, que a lei são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o Pentateuco, né, escrito por Moisés, né, ou compilado por Moisés. E os demais livros são chamados de profetas. Então a lei e os profetas correspondem a todo o plano sagrado do Antigo Testamento na época de Cristo. Então ele diz que são autoridade de escritura. Ele veio cumprir, ele veio somar, né? Também, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes, né, o que dele se achava em todas as escrituras. Então Jesus ressuscita, né? Ele tem 2 discípulos indo no caminho de Emaús. Jesus se junta a eles, aparece ali, se junta a eles. Eles não reconhecem o mestre, acham que é um viajante, mas ele começa a explicar ali, começando por Moisés. Moisés é quem? A lei. E por todos os profetas, está vendo? Explicava-lhes o que dele, né, do Messias, se achava em todas as Escrituras. Então ele diz que todas as Escrituras são Moisés e os profetas. Amém? A lei e os profetas. Então o Antigo Testamento é a palavra de Deus. E existem alguns pastores dizendo que o Novo Testamento é o que importa agora, que o Antigo perdeu o seu valor. Isso é a maior ignorância que alguém pode dizer. Porque até para entender o Novo Testamento você precisa conhecer o Antigo. Precisa conhecer as profecias, as promessas, né? Como surgiu ali todo o plano redentor de Deus por meio de Israel. Faz parte, né, do contexto do Novo Testamento, para que você entenda. Se for ler o livro de Hebreus, então a pessoa não vai compreender absolutamente nada lendo apenas o Novo Testamento. Porque toda hora ele faz uma correlação entre os sacerdócios, né, a antiga aliança, os heróis, os pais ali da fé, e o que aconteceu por meio de Jesus Cristo. Jesus veio cumprir
todas as Escrituras. Jesus é o cumprimento fiel, ele é a homologação, ele é a assinatura final de autoridade da antiga aliança, que fala sobre ele, que aponta para ele. Toda a antiga aliança aponta para Cristo, a promessa do Messias. Então havia toda uma esperança de uma nação baseada nessa antiga aliança, nesse Antigo Testamento. Então, nós não podemos de maneira alguma desprezar o Antigo Testamento. Se Jesus Cristo, que é Deus, né, na terra, né, que veio aqui, mas ele não deixou de ser Deus, ok? Jesus é 100% homem, 100% Deus, beleza. Ele esvaziou-se de alguns atributos como homem, sim, mas ele não deixou de ser Deus. Ele era Deus em forma humana, ok? Então, vamos entender isso. Se o próprio Deus declara que o Antigo Testamento é sua palavra, quem somos nós? Ou qualquer outra autoridade eclesiástica que venha questionar a autoridade do Antigo Testamento, se o próprio Cristo afirmou essa autoridade. Amém? Próximo. Jesus disse que o Antigo Testamento é a palavra de Deus ainda, né? Uma vez ele se referiu a todos os livros, de Gênesis até 2 Crônicas, o último livro do cânon judaico, quer dizer, todo o Antigo Testamento, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Mateus 23, 35. Isso é equivalente aos livros. Então, Jesus está falando, olha, se estivesse falando de Gênesis a Malaquias, Deus está ali, é toda ela. Vai fazer eu lembrar de todas as coisas, vai me guiar em toda a verdade. O que Jesus está dizendo? O Novo Testamento que está para ser escrito após a minha partida é também Escritura, é também Palavra de Deus, é também uma palavra eterna para nós. Então, o Antigo Testamento vai apontar para Cristo. O Novo Testamento também vai apontar para Cristo, sendo que essa história da igreja, do povo de Deus, ela continua para sempre, eternamente. Então aponta para o futuro também. Ok? Nós podíamos dizer que os evangelhos, né, apontam para Cristo. Mas toda a Bíblia vai apontar para Cristo. Mas eu quero dizer, ministério terreno de Cristo, né? Atos é a continuação desse ministério por meio dos apóstolos e discípulos, ok? E depois a parte doutrinária, né? A partir do apóstolo Paulo, né? Romanos, e vai ali as cartas também gerais, que são de Pedro, né? De João e Judas, enfim, todo aquele complexo de doutrinas, né? Apontando para a vontade de Deus, as determinações, o que é certo, o que é errado fazer, são orientações. O Apocalipse nos desvenda, como o próprio nome diz, Apocalipse é revelação, nos revela algo que está para acontecer no futuro, né? No futuro. E graças a Deus por isso, porque nós temos a esperança nossa baseada nessas promessas. Bem? Quando você lê, por exemplo, Apocalipse 21 e 22, você pode ter um quadro na sua cabeça, uma pintura, né? Uma imagem do que está reservado para nós. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, não chegou ao coração humano, mas nós, com seu Espírito, conhecemos e sabemos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a revelação do Espírito Santo com relação às coisas futuras. Amém? Então, Deus, Ele deixou para nós a sua palavra. Eu quero só abrir esse parênteses aí, dizer o seguinte, que a Bíblia não tem todas as respostas que o homem deseja. A Bíblia não tem todas as respostas que o homem deseja, mas tem todas as respostas que o homem precisa para encontrar a salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Tem todas as respostas que precisamos para nos orientar, para nos salvar em Cristo. E nós estamos aqui, irmãos, com um único objetivo:
nos salvar. Nós não estamos aqui simplesmente para ter uma religião, uma igreja. Nosso objetivo é estar na eternidade com Cristo. Quando Jesus diz, nunca mais vou beber vinho, tá, para que vale o meu conhecimento? Eu vou morrer por saco semente, não vou colher só fruto dessa semente, porque eu não plantei. Não escaparemos da condenação, porque a única forma de nós escaparmos dessa condenação ao inferno, por causa da nossa natureza pecaminosa, é termos o encontro com o Senhor Jesus e aceitar esse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, aceitar que o seu sangue Ele pode me purificar de todo o pecado. E para isso eu preciso confessar o meu pecado. Nós estávamos estudando ontem ali na classe de varões, né, na reunião dos homens, e nós falamos sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, a palavra confessar ali é homologia, que é a mesma coisa que aceitar algo com base numa aliança, com base em algo que já está determinado. Então eu confesso o meu pecado, mas não apenas confessar da assinatura de alguém superior para estar ali, né? Então eu confessar, a palavra confessar é desse sentido, né? Na saúde, a gente tem uma receita médica. Você chega no seu departamento, né? Você chega no seu departamento de RH, uma receita médica, ele diz, vai lá na enfermaria, para o médico daqui assinar, homologar a sua dispensa. Então ele leva lá, o médico da empresa assina também, homologa, autoriza, e você está, então passa a valer a sua dispensa, né? Tantos dias em casa. Então a gente precisa entender isso. Eu não só tenho que confessar por confessar, não vai remir você. Você precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo. Você precisa do aval, você precisa crer. É uma correspondência, não apenas uma atitude unilateral. Não é você fazendo apenas. Você precisa do sangue de Jesus. Você precisa da graça de Deus. Você precisa da obra de Cristo no Calvário. E em contrapartida, você precisa agora, diante do sangue de Cristo aplicado na sua vida, abandonar as suas práticas antigas. Viver em obediência ao Espírito Santo, à palavra de Deus. Porque se eu estar na luz, conforme Cristo, Jesus não falou esse texto nesse sentido, foi de coisas materiais, não estou parafraseando aqui, você ganha todo mundo para Jesus, mas você mesmo não vive o que você está pregando. Então nós precisamos parar nessa manhã e pensar um pouco aquilo que é a nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo, o que eu estou vivendo.